Fala, fiel torcedor! Bem-vindo de volta ao Fiel Gavião, o canal que respira o Corinthians dia e noite, trazendo as novidades mais impactantes direto do coração alvinegro para você que carrega o timão na veia. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que está incendiando a rivalidade paulista e pode decidir o futuro do meio-campo brasileiro. Corinthians e Palmeiras disputam a contratação do volante Vini Souza, revelado pelo Flamengo e que brilha no Wolfsburg da Alemanha. Uma batalha nos bastidores que promete virar o jogo no futebol nacional. Fique colado na tela até o final desse vídeo, porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa notícia, que pode inclinar a balança de vez e surpreender todo mundo. Antes de mergulharmos nessa guerra de propostas que caiu como uma bomba no mundo do futebol, eu te chamo para uma ação que fortalece nossa nação corintiana. Se você é um verdadeiro torcedor da Fiel, daqueles que vibra com cada roubo de bola e sonha com taças eternas, então dá um like nesse vídeo agora mesmo para mostrar sua garra e ajudar o canal a crescer entre os alvinegros. E se ainda não se inscreveu no Fiel Gavião, clica no botão de inscrição, ativa o sininho para receber todas as atualizações, porque aqui você fica por dentro de todas as notícias do clube, das negociações quentes, as análises que desvendam os caminhos para a vitória. Curte o vídeo, se inscreve e para conectar essa torcida imensa, deixa nos comentários de qual lugar você está vendo. Se é de Guarulhos, sentindo a proximidade com o aeroporto internacional e o pulsar da Fiel no ABC Paulista, de São Paulo ou de qualquer canto do Brasil. Me conta aí para eu ver onde o amor pelo timão ecoa mais forte. Agora, vamos ao epicentro dessa explosão que está deixando os rivais em alerta máximo e a fiel torcida em frenesi absoluto. O Corinthians, com sua diretoria astuta e visão de longo prazo, trava uma disputa acirrada com o Palmeiras pela contratação de Vini Souza, o volante de 24 anos revelado nas categorias de base do Flamengo e que brilha no Wolfsburg da Alemanha, uma batalha nos bastidores que promete virar o jogo no futebol nacional. Um jogador que combina força física, inteligência tática e visão de jogo para dominar o meio-campo como poucos. Imagina a dramaticidade dessa briga, torcedor, com o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, entrando na jogada com uma proposta oficial de 9 milhões de euros, algo em torno de 56,7 milhões de reais na cotação atual, enviada diretamente ao clube alemão, uma oferta que ainda aguarda resposta e que coloca pressão imediata sobre as negociações, enquanto o Timão busca um empréstimo até dezembro sem compensação financeira, apostando na persuasão e no apelo emocional para trazer o atleta de volta ao Brasil. Isso é dinamite pura nos bastidores, porque Vini Souza não é apenas um volante qualquer, ele é um produto da base rubro-negra que estreou profissionalmente pelo Flamengo em 2019, acumulando experiências valiosas em empréstimos ao Ceará e ao Lommel SK da Bélgica, antes de ser vendido ao Wolfsburg por 10 milhões de euros em 2023, onde se consolidou como titular em uma liga de alto nível, disputando mais de 50 jogos com estatísticas impressionantes, como uma média de 2,5 interceptações por partida e passes precisos que iniciam contra-ataques letais, qualidades que o tornam o reforço ideal para um Corinthians que precisa de robustez no meio para competir no Paulistão, Brasileirão e Copa do Brasil. O tom de urgência nessa notícia é palpável, fiel, porque o Palmeiras, com sua proposta concreta, parece ter uma vantagem inicial, mas o Corinthians não recua fácil, especialmente quando se trata de um jogador com raízes brasileiras, que pode se encaixar perfeitamente no esquema de Dorival Júnior, atuando como um volante box-to-box, capaz de roubar bolas com ferocidade e distribuir o jogo com elegância, algo que faltou em momentos cruciais da última temporada, onde o meio-campo alvinegro sofreu com lesões e inconsistências. Vini Souza, nascido em São Paulo em 2000, começou sua jornada no futebol nas categorias de base do Flamengo aos 14 anos, destacando-se pela imposição física de 1,85 m e pela capacidade de ler o jogo antecipadamente, qualidades que o levaram a ser convocado para seleções de base brasileiras sub-20 e sub-23, onde contribuiu em torneios internacionais com performances sólidas que chamaram a atenção de scouts europeus.
No Flamengo principal, ele disputou 15 jogos em 2019 e 2020, marcando um gol e mostrando potencial em clássicos cariocas, mas foi o empréstimo ao Ceará em 2021 que o projetou nacionalmente, com 35 aparições no Brasileirão, onde ele se destacou pela marcação implacável e assistências em jogadas de bola parada, ajudando o time a se manter na elite com uma taxa de acerto de passes acima de 88%. Dali para o Lomel SK na segunda divisão belga em 2022, onde em 28 jogos ele anotou 2 gols e se adaptou ao ritmo europeu, preparando o terreno para a transferência milionária ao Wolfsburg, um clube que luta por vagas em competições continentais e que investiu nele como aposta de futuro, vendo-o evoluir para um volante completo que equilibra defesa e ataque, semelhante a Casemiro em seus melhores dias pelo Real Madrid. Essa disputa entre Corinthians e Palmeiras eleva o drama a níveis estratosféricos, torcedor, porque não é só uma negociação, é uma declaração de guerra na rivalidade paulista, com o Palmeiras usando seu poder financeiro para tentar roubar um talento que o Timão vê como peça-chave para reconstruir o elenco após saídas como as de Fausto Vera e Maicon, criando um meio-campo que mescla juventude com experiência, ao lado de nomes como Ranielli e Matheus Pereira. A proposta palmeirense de 9 milhões de euros está distante dos 10 milhões pagos pelo Wolfsburg inicialmente, o que pode fazer os alemães hesitarem, mas o Corinthians, com a abordagem de empréstimo sem custos, aposta na vontade do jogador de voltar ao Brasil para ganhar visibilidade na seleção principal, onde Vini Souza já foi convocado em amistosos recentes e sonha com a Copa do Mundo de 2026, precisando de minutos regulares em um ambiente competitivo como o nosso futebol. No Wolfsburg ele tem contrato até 2027, mas sua insatisfação com o banco em alguns jogos, apesar de ser titular em 70% das partidas, abre brechas para negociações, e o Palmeiras, com Abel conhecendo bem o mercado europeu de sua passagem pelo Braga, tenta acelerar o processo com uma oferta que inclui bônus por desempenho, enquanto o Timão foca em cláusulas de opção de compra futura para minimizar riscos financeiros, uma estratégia que já deu certo em contratações passadas como a de Yuri Alberto. Isso muda tudo no equilíbrio de forças no Paulistão, porque se Vini Souza vier para o Timão, nosso time ganha um escudo no meio que permite transições mais rápidas e uma defesa mais sólida contra contra-ataques, transformando derrotas em vitórias e elevando o nível contra rivais como o próprio Palmeiras, nos clássicos que definem títulos. Vamos aprofundar no perfil de Vini Souza para entender por que essa briga é tão intensa. Revelado no Flamengo, ele sempre foi elogiado pela ética de trabalho e pela versatilidade, capaz de atuar como segundo volante ou até mesmo como zagueiro em emergências, com uma média de duelos aéreos vencidos de 60% na Bundesliga, onde enfrentou craques como Bellingham e Musiala, aprendendo a lidar com pressão alta e posse de bola dominante. No Ceará, sua passagem foi marcante, com um gol decisivo contra o Internacional, que garantiu pontos cruciais na luta contra o rebaixamento, e no Lomel SK ele capitaneou o time em jogos-chave, mostrando liderança que o Timão precisa para motivar jovens como Wesley e Breno Bidon. No Wolfsburg, desde 2023, ele disputou a Europa League, contribuindo com assistências em fases de grupo que ajudaram o time a avançar, e suas estatísticas defensivas, como 1,8 desarmes por partida, o colocam entre os tops da posição na Alemanha, provando que há um investimento seguro para qualquer clube brasileiro que busca estabilidade no meio. O Palmeiras vê nele o substituto ideal para Zé Rafael ou Richard Rios, em caso de saídas, mas o Corinthians, com sua torcida apaixonada e história de revelações, pode oferecer o ambiente perfeito para ele explodir de vez, especialmente em um esquema tático que prioriza o pressing coletivo e as bolas longas para atacantes velozes, onde Vini Souza poderia ser o pivô que conecta defesa e ataque com passes verticais precisos. A entrada do Palmeiras na briga dramatiza ainda mais o cenário, fiel, porque enquanto o Timão negocia com paciência, apostando em relações com agentes e no apelo de jogar na Neoquímica Arena lotada, o rival alviverde usa o cheque para tentar fechar rápido, mas o Wolfsburg, precisando de caixa para reforços na janela de inverno europeia, pode preferir uma venda outright em vez de empréstimo, o que favorece a proposta palmeirense, embora as cifras estejam abaixo do esperado para um jogador valorizado em 12
12 milhões de euros pelo Transfermarkt. Isso cria tensão nos bastidores, com jornalistas como Jorge Nicola revelando que a oferta chegou recentemente e que o clube alemão estuda contrapropostas, possivelmente pedindo 12 milhões para liberar, o que testaria o limite financeiro do Palmeiras após investimentos em nomes como Dudu e Veiga. Para o Corinthians, o empréstimo é estratégico em um ano de calendário apertado com Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana, permitindo testar Vini sem comprometer o orçamento e, se ele render, ativar uma opção de compra por valores acessíveis, semelhante ao que fizemos com Garro. A rivalidade ganha um capítulo novo, relembrando disputas passadas por jogadores como Dudu ou Jesus, onde o Timão saiu vitorioso por persistência, e agora, com Dorival, o foco é em volantes dinâmicos que elevem o padrão, tornando o time imbatível em duelos de posse. Expandindo para o impacto global dessa notícia, Vini Souza representa a nova geração de volantes brasileiros que conquistam a Europa jovem, seguindo passos de Fabinho ou Arthur, mas com um toque de agressividade que o diferencia, e seu retorno ao Brasil aos 24 anos poderia ser o catalisador para uma carreira na seleção, onde ele compete com André e João Gomes por vagas, precisando de exposição no futebol sul-americano para impressionar o técnico Dorival ou quem estiver no comando. O Corinthians, com sua vitrine internacional via Libertadores passadas, oferece isso, enquanto o Palmeiras, com Abel, promete um estilo europeu adaptado, mas o coração paulista de Vini, nascido em São Paulo, pode pender para o alvinegro, evocando